Temos aqui um par de caixas da Gradiente Master 78, que é um clássico aí dos anos 80. Elas vieram para cá para uma restauração e elas têm uma série de probleminhas aqui na parte de acabamento, parte estrutural. Então tudo isso vai ser consertado. Os alto-falantes em si estão funcionando, mas precisam de um cuidado. Mas o que eu queria mostrar nesse vídeo mesmo é a parte do divisor de frequência. Uma das perguntas mais constantes que chegam aqui para a gente, quando a gente fala sobre caixas de som, é a respeito do divisor de frequência. Muita gente tem curiosidade de saber como é, ou para entender o funcionamento, ou então para copiar a caixa mesmo, fazer uma caixa similar. No caso da linha Master da Gradiente, o divisor fica aqui, juntamente com esses controles de nível do Twitter e do volante de médios. E junto aqui tem esses três LEDs que indicam a potência que está recebendo. Então, enquanto está tocando os LEDs amarelos, a caixa está tocando dentro da potência admissível dela. Quando começa a piscar o LED vermelho, é porque a potência está chegando no limite da caixa. Se esse LED fica totalmente aceso, é porque a potência que ela está recebendo está acima da capacidade dela, então você precisa baixar o volume para não estragar o woofer. Então o que eu vou mostrar nesse vídeo é o esquema desse divisor de frequência, inclusive aqui da barrinha de LEDs, e como que é a interligação aqui por dentro, como é o filtro, enfim. Vou dar todas as informações necessárias para quem quiser copiar ou consertar um divisor de frequência aqui da linha Master. Essa é a Master 78, mas essa parte aqui é praticamente a mesma em toda a linha Master. Muda a quantidade de LEDs e muda, logicamente, os capacitores de filtro, mas o esquema básico é o mesmo. Essa aqui é a plaquinha do divisor. Essa aqui é dessa caixa aqui no caso. Então já está aqui desmontada. É essa placa que fica aqui por dentro. São esses LEDs que tem aqui, são esses LEDs que aparecem ali. Ali. Então, o que eu vou mostrar de agora em diante é o que tem aqui nessa plaquinha e como que são as interligações, valor dos componentes e como ela funciona. Que realmente é uma engenharia bem interessante que a Gradiente fez aqui para colocar esses LEDs. Então eles usam a potência do próprio amplificador que está alimentando a caixa. E essa mesma saída do amplificador, essa potência do amplificador é que alimenta esses LEDs. Através de um circuitinho que é simples, mas é bem bolado e funciona muito bem. Esse aqui é o esquema desse divisor de frequência. Eu vou fazer uma explicação aqui, mas depois eu vou deixar aí nos comentários o link para você baixar esse esquema, caso você queira estudar ele. Bom, aqui tem duas partes. Essa parte de cima aqui é um divisor de frequência comum, tradicional, aí de 6 dB por oitava, e bem simples, não tem nem a bobina aqui para o woofer. O woofer é ligado direto aqui. Esses dois pontos aqui são os que recebem o sinal do amplificador, o positivo e negativo. Então reparem que o negativo vai direto aqui para o woofer e o positivo também vai direto para o woofer. Então, essa parte do woofer não tem o que falar. Agora, no médios, como é que funciona? Aqui está o falante de médios. Vem o positivo, passa pelo capacitor de filtro e passa também aqui por um resistor. Esse resistor tem a função de, quando você abaixar totalmente o volume, no caso do mid-range, do médios, ainda fica tocando alguma coisa. Porque se não tivesse resistor e o terra tivesse ligado direto no potenciômetro, quando você jogasse o potenciômetro no zero, não ia tocar nada aqui. Então, desse jeito, mesmo você deixando no mínimo o potenciômetro, ainda vai tocar alguma coisa no alto-falante de médios. O Twitter é a mesma coisa. Então, tanto para o Twitter como para o médios funciona assim, olha.
vem o sinal aqui positivo do amplificador, passa pelo capacitor, passa pelo potenciômetro e do potenciômetro vai aqui para ligar o falante de médios. O tweeter é a mesma coisa. Então o falante de médios ele pega o negativo aqui que vem direto do amplificador e o positivo dele sai do potenciômetro que por sua vez passa pelo capacitor e vai para o positivo do amplificador. Então isso é uma parte desse circuito. Agora, se você continuar lendo aqui, olha, esse aqui é o positivo que vem do amplificador. Passou pelo UV, passou pelo mid-range e passou pelo tweeter. Ele vem aqui, passa por um resistor, e do resistor ele vai chegar aqui nesses diodos, são 4 diodos. Isso aqui se chama ponte retificadora. O que ele vai fazer? Vai pegar o sinal em corrente alternada que vem do amplificador e vai retificar, e a saída aqui é uma corrente contínua. Então essa corrente contínua que vai alimentar aqui os transistores e diodos. Então a saída aqui dessa ponte retificadora passa por esse resistor e é estabilizada aqui pelo capacitor C1. Então aqui nesses dois pontos aqui, ó, nós temos o negativo e o positivo que vai alimentar os circuitos. Então quanto maior for a tensão que recebe aqui na entrada da caixa, maior vai ser a tensão de alimentação aqui nesse capacitor. Tá, e o que acontece aqui então? Aqui é um positivo, é uma alimentação positiva que vai alimentar esses 3 transistores. Cada um desses 3 transistores, ele aciona um LED. Então, por exemplo, o LED aqui do overload, o LED vermelho, sai o positivo aqui da fonte, passa por esse resistor, atravessa o diodo de LED, e nesse caso, esse transistor aqui, o T12, ele funciona como se fosse uma chave. Então, todo transistor tem 3 perninhas, emissor, base e coletor. Então, o transistor começa a conduzir quando a tensão entre a base e o emissor chega em 0,6 volts. Então, quando a tensão aqui é suficiente para dar os 0,6 volts aqui nesse transistor, ele vai começar a conduzir. Então, o que vai acontecer? O positivo aqui da fonte passa por aqui, passa por esse resistor, atravessa o diodo, passa pelo transistor e vai para onde? Vai para o negativo. Então, é como se você estivesse ligando esse LED aqui direto no negativo aqui, e aqui ligando direto no positivo. Então, quando a tensão aqui atingir 0,6 volts nesse transistor, esse LED vai acender. Os outros é a mesma coisa. Por exemplo, esse LED aqui do menos 8 dB. Vamos seguir o caminho aqui, ó. Esse aqui é o positivo da fonte. Então, quanto maior for o sinal da entrada, maior vai ser a tensão aqui. Então, a tensão vem aqui, passa por aqui, atravessa o R12, atravessa o LED de menos 8 e chega no transistor. Mas o transistor está desligado. Ele só vai acionar, quer dizer, quando a base dele receber 0,6 volts, quando o quê? O que vai acontecer? Ó, o sinal que sai aqui da fonte vem por aqui, passa por aqui, atravessa esse resistor aqui, o R16. Ele vem, atravessa esse resistor de 10K. Então, quando aqui for um sinal suficientemente grande, ele vai passar esse circuito aqui. Quando der 0,6 volts aqui entre a base e o emissor, esse transistor vai conduzir. Ele conduzindo vai fechar o circuito aqui, esse LED aqui vai acender. E o LED de menos 3 dB é a mesma coisa. É um circuito bem simples, mas que funciona muito bem. Eu sei que olhando assim à primeira vista, parece uma coisa extremamente complexa, mas é muito simples. São, na realidade, esses resistores aqui e esses transistores. Esses transistores funcionam como uma chavinha, os resistores funcionam como uma espécie de um regulador de tensão. Então, quando a tensão chega a um certo ponto, ele alimenta a base do transistor, o transistor conduz, o transistor conduzindo, acende o LED. Então, para cada LED desse, tem um transistor aqui. E é assim que funciona. Eu vou começar a manutenção no divisor de frequência. Então, eu vou precisar aqui de um multímetro para medir os potenciômetros e um capacímetro para conferir os capacitores. Esses laranjas aqui são os originais.
Eles, na medição, até que eles estão bons, mas como eu vou ter que mexer mesmo, eu já vou trocar. No capacitor do Twitter era um de eletrolítico, mas eu vou trocar por um capacitor de poliéster, que eu acho mais confiável do que o eletrolítico no caso do Twitter. E no caso do Médios, eu vou substituir por também um eletrolítico. Só que como eu não tenho o valor original, que é de 10, eu vou usar dois associados, que vai dar no mesmo resultado. É interessante que os capacitores originais, ou talvez não sejam originais, eles não são do tipo bipolar. Ele deveria ser um capacitor eletrolítico bipolar, mas esses aqui são capacitores simples. Então não sei se foi alguma simplificação que a Gradiente fez, ou se são capacitores feitos especialmente para eles, mas o fato é que esses capacitores não são os mais indicados. Talvez alguém já tenha trocado, pode ser também. Mas como eu já estou mexendo, eu vou colocar os capacitores certos. No caso dos potenciômetros, os dois estavam com problema. Agora o que acontece? Esse potenciômetro não tem para vender. Você até encontra ele novo, mas não com esse eixo recartilhado, que é o necessário para colocar aqui os botões que regulam. Eu quero manter os botões originais. Bom, um deles eu consegui restaurar. Eu abri, fiz toda a parte por dentro do jeito que eu já mostrei em outro vídeo que está aqui no canal. Agora o outro, ele estava assim, olha, com as pernas quebradas. Então não tinha como aproveitar. Então o que eu fiz? Os potenciômetros novos vêm com esse eixo comprido. Esse aqui é de metal, mas a maioria deles vem com eixo de plástico mesmo. Mas eu descobri numa loja esse potenciômetro aqui novo, só que com esse eixo. Agora, como ele é da mesma marca, mesmo modelo que o original, o que eu fiz foi aproveitar toda essa parte que é o potenciômetro propriamente dito, e eu troquei essa parte do eixo. Então esse que está aqui já é tipo assim, um Frankenstein. É uma parte nova e na parte antiga eu usei o mesmo eixo. Então, você olhando assim, parece que os dois são exatamente iguais aos originais, mas não é. Esse aqui é novo. Você pode ver aqui que ele nunca foi soldado aqui. Então, são as coisas que a gente tem que fazer quando lida com o vintage, tem que adaptar. Como eu sempre faço, eu testo os capacitores, eu não vou pego simplesmente e vou colocando. Porque às vezes o capacitor pode estar com defeito e depois a gente fica aí se batendo para descobrir o que aconteceu. Então eu estou aqui com um capacímetro. Vamos testar aqui só para mostrar. Esse aqui é o do Twitter, de 2,2 microfarads. Vamos ligar aqui para ver o que acontece. Eu vou usar aqui essas garrinhas para facilitar. Ok, já liguei ali. Vamos ver a medição. 2,2. Exatamente o que tem que dar. Então esse capacitor está aprovado. Vamos ver agora os eletrolíticos. Vou fazer o mesmo sistema. Eu vou ligar aqui. Ok. Esse capacitor é de 22. Ele está dando 22,7. Até aí está tudo certo. Ah, mas o capacitor original é de 10. Ok, nós vamos chegar lá. Vamos testar o outro capacitor agora. Esse está dando um pouco menos, está dando 21. Mas como a tolerância desse capacitor aqui é de 10%, está dentro. O que eu vou fazer agora é associar os dois para chegar próximo do valor que eu preciso. Só que eu preciso de capacitores bipolares. Esses aqui são comuns, não são bipolares. Então o que a gente faz é interligar em série, do jeito que eu vou mostrar agora. Então eu já fiz aqui a interligação. Então o que a gente faz é interligar positivo com positivo aqui no centro, ou negativo com negativo, tanto faz. E as outras duas pontas vão ser onde a gente vai ter o valor que a gente precisa. Então, associando os dois, eu cheguei ali no valor de 10,9. Quer dizer, está aí 9% acima do valor padrão. Mas não chega, isso não tem importância nenhuma. Está dentro da tolerância e vai funcionar muito bem. Não é uma frequência, não é crítico esse valor.
O importante é que ele esteja em bom estado e dentro da tolerância que tem que ser. Então fica aí a dica, se você não tem o capacitor original, o bipolar, que não é em qualquer lugar que você encontra, você pode usar capacitores comuns associados assim, ou em série ou em paralelo. Se você ligar ele em série, vai dividir o valor. Por exemplo, se você tem 2 de 22, você vai obter 11. Se você ligar em paralelo, você vai ter o dobro. Por exemplo, dois capacitores de 10 ligados em paralelo vai dar 20. Então isso que a gente faz às vezes para chegar no valor que a gente precisa no divisor de frequência. Bom, o que eu vou fazer agora é fazer a montagem e depois verificar o que está acontecendo aqui com os LEDs que indicam a potência, que são aqueles circuitos ali. Vou fazer então essas correções e volto aqui no vídeo. Eu terminei aqui a montagem do divisor. Coloquei aqui os knobs só para poder fazer um teste. Então tá tudo aqui, ó, os capacitores que a gente trocou. Aqui os potenciômetros que foram restaurados. Aqui na barra de LEDs tinha um transistor aqui que estava queimado, então ele não deixava passar o sinal para os outros. Então agora eu fiz aqui uma montagem provisória aqui da bancada mesmo para poder testar. O woofer eu não liguei porque o woofer ele é ligado direto com a entrada. Então se a entrada estiver funcionando, o woofer vai funcionar. O importante aqui é testar tanto o tweeter como o de médios, porque eu vou testar tanto o capacitor e os resistores que estão aqui, como os dois potenciômetros de regulagem, de médios e agudos. Então, vou pôr uma música para tocar e vamos ver como é que ficou. Então, tweeter no máximo, médios no mínimo. Tweeter, vou abaixar aqui para ver. Tweeter no mínimo. Tweeter no máximo. Eu vou diminuir o tweeter e colocar o mid-range no máximo. No mínimo. Mid-range no máximo. Então vocês viram que está funcionando o potenciômetro, não falha, não faz barulho. Agora, olha o LED acendendo. Vou aumentar um pouco o volume, vou acender o próximo LED. Agora no máximo. Já começou a acender o vermelho. Os dois ficou aceso. Agora eu vou fazer um teste específico aqui dos LEDs, da barrinha de LEDs. Então, em vez de usar um sinal vindo do amplificador, eu vou ligar direto numa fonte de alimentação. Ah, mas a fonte é corrente contínua, isso aqui trabalha com corrente alternada. Não tem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Porque uma corrente alternada, a corrente contínua está dentro dela. Então, por exemplo, uma tensão de 10 volts em corrente alternada vai dar a mesma potência do que um 10 volts em corrente contínua. E o que eu quero aqui é simplesmente verificar o funcionamento dos LEDs, em que potência que eles começam a atuar. Então eu vou colocar ali na nossa fonte no valor mais baixo dela, que é 5 volts, e vou aumentando gradativamente e vendo aqui quando é que os LEDs acendem. Vou anotar o valor e depois a gente faz as contas. Para fazer as anotações, preparei aqui uma planilhinha. Então ali pela marcação da frente da caixa, os LEDs mais simples, o LED mais baixo começa a acender com menos 8 dB. Depois tem menos 3 dB e overload, que seria a potência total da caixa. O overload seria sobrecarga. Então eu vou marcar aqui dois pontos de quando o LED começa a acender e quando ele acende totalmente. Então eu vou ligar ali a fonte e vamos ver o que acontece. Então agora eu estou com 5,3 volts, os LEDs estão apagados. Eu vou começar a subir o valor da fonte. Aí começou a acender o LED.
Começou a acender o LED com 6,2. Então eu vou anotar aqui. Vamos continuar subindo a tensão. O LED totalmente aceso aí. Seria aqui. 7,9. Anotar ali. 7,9. Vamos continuar subindo, vai começar a acender o segundo LED. Opa, começou a subir, acender. Quanto que nós temos ali? 11,2 volts. 11,2. Vou continuar subindo. O LED totalmente aceso está com 15,4. Vamos continuar subindo até começar a acender o LED vermelho. Opa, começou a subir, acender com 17,9 volts. E vamos continuar subindo até aí, totalmente aceso. Está com 22,2 volts. 22,2. Então agora vamos fazer as contas. Fazendo as contas, então, supondo que o alto-falante é de 8 ohms, com 7,9 volts, nós teríamos uma potência de 8 watts. Com 15,4 volts, seria equivalente a 30 watts. Com 22,2, 60 watts. Ah, mas a caixa é de 80, como é que ele está acendendo com overload com 60? O que acontece é que nós estamos medindo a potência com um sinal contínuo. E o som não é contínuo, ele oscila. Continuamente ele está oscilando. Então significa que se com um sinal contínuo ele está indicando o overload com 60 watts, é porque na realidade o amplificador está entregando uma potência bem superior a essa. O quanto superior? Aí depende do tipo da música que você está escutando. Se a música tem muitos graves, muitos agudos, menos graves e assim por diante. Então eu acredito que essa calibração com 60 watts contínuos está correta para a potência indicada do alto-falante, porque ele vai começar a piscar com uma potência musical, quer dizer, tocando uma música aproximadamente com esse valor mesmo. Porque se está 60 watts contínuos, na oscilação normal da música vai estar uma potência muito mais alta. Então isso aqui seria nosso 0 dB, para poder aferir a precisão aqui dos LEDs, né? Então, se no LED de menos 3 dB está acendendo com 15,4, significa que ele está acendendo com 30 watts, ou seja, exatamente menos 3 dB em relação ao máximo. E na potência menor de 7,9 volts, significa que ele está entregando 8 watts. Fazendo as contas, 8 watts para 60, ele está exatamente 8,8 dB a menos. Então, o que indica no painel frontal dela de 8 dB está razoável, está dentro da tolerância. Então significa que a escala de LED está funcionando muito bem e está dimensionada de acordo com a potência da caixa mesmo. Então, o divisor ficou perfeito. Está saindo o sinal corretamente para cada alto-falante. Os controles aqui de nível estão funcionando. A barrinha de LED está funcionando. Então esse divisor aí está positivo. Podemos já montar na caixa. Vou fazer o mesmo serviço com outro divisor agora. E depois em outro vídeo eu volto com a caixa em funcionamento.